Todo chefe tem uma memória, um prato que o definiu. Para a maioria, é a receita da avó, o primeiro soufflé que não murchou, o molho que levou anos para aperfeiçoar. A minha memória, é o cheiro de fumaça. Não a fumaça nobre da lenha de macieira defumando um salmão. Não. A fumaça gordurosa e acre de um sonho queimando. O cheiro do meu restaurante, o liqueur, sendo consumido pelas chamas de um curto-circuito e de uma apólice de seguro que, por um detalhe no contrato, não cobria nada. Em uma noite eu perdi tudo. O meu coração, que era o nome do lugar, e a minha alma, que ficou nos escombros, deixou para trás apenas dívidas. Dívidas que se acumulavam como pratos sujos depois de um banquete. Dívidas que me fizeram trocar a minha jaqueta de chefe por um avental em uma lanchonete gordurosa, fritando batatas e ouvindo o som da minha própria ambição morrendo. Eu era um artista forçado a pintar muros. Foi nesse fundo do poço que o e-mail chegou. O assunto era apenas proposta de emprego confidencial. O remetente era um escritório de advocacia, um daqueles com nomes compostos que soam como dinheiro velho. Eu quase deletei achando que era golpe. Mas o desespero, como eu já disse, é um gourmet de oportunidades estranhas. Eu abri. A proposta era surreal. Chefe particular para um cliente de alto perfil e extremamente recluso. O salário era indecente. Por mês, eles ofereciam o que eu levaria uma década para ganhar fritando batatas. Era o suficiente para pagar minhas dívidas em 6 meses e recomeçar a vida em 1 ano. Mas as condições eram excêntricas. Primeiro, um contrato de confidencialidade, NDA, de 50 páginas que me proibiria de falar sobre qualquer coisa que eu visse, ouvisse, cheirasse ou provasse dentro da propriedade, sob pena de uma multa que me deixaria endividado por mais 3 gerações. Segundo, eu moraria na propriedade em um alojamento separado. Terceiro, e mais estranho, eu não teria controle sobre o cardápio ou os ingredientes. Minha única função seria preparar uma única refeição por dia, o jantar. E os ingredientes para essa refeição seriam entregues diariamente, em uma caixa selada. Eu estava proibido de usar qualquer outro ingrediente que não estivesse na caixa. Proibido de cozinhar para mim mesmo usando os recursos da casa. E a regra mais bizarra de todas, em negrito e sublinhada no contrato, eu estava terminantemente proibido de provar a comida que preparava. Um chefe que não pode provar a própria comida é como um pintor que não pode ver as cores. É uma castração profissional, uma heresia, mas o cheiro de fumaça do meu restaurante queimado ainda estava nas minhas narinas, e o cheiro do dinheiro daquela proposta era mais forte. Eu assinei. A entrevista final não foi com o patrão. Foi com uma mulher de meia-idade, vestida em um terninho cinza tão sem personalidade que parecia uma camuflagem para o mundo corporativo. Ela se apresentou como a administradora da propriedade. A conversa foi curta e fria. Ela não perguntou sobre a minha filosofia culinária. Não pediu para eu descrever meu prato de assinatura. Ela apenas me olhou com olhos que pareciam analisar a minha capacidade de obedecer. O Sr. Fint valoriza a discrição e a rotina acima de tudo, disse ela. Seu trabalho não é criar. Seu trabalho é executar, com perfeição, sem perguntas. Você entende, chefe? Eu entendi. Eu disse que sim. 2 dias depois, um carro preto sem identificação me buscou no meu apartamento minúsculo. Viajamos por quase 2 horas, para o interior, para uma área de colinas e florestas densas. O portão da propriedade era uma muralha de aço preto, sem nome, sem número. Ele se abriu silenciosamente para revelar uma longa estrada que serpenteava por uma floresta particular. E então, a casa, ou melhor, a estrutura, não era uma mansão clássica. Era uma obra de arquitetura brutalista, uma fortaleza de concreto e vidro escuro que parecia ter crescido da própria rocha da colina. Era opressora, fria, uma casa que não convidava, ela intimidava. Fui levado para o meu alojamento, um pequeno apartamento moderno e impecável, a uns 100 metros da casa principal. E para a cozinha. A cozinha era o paraíso e o inferno. Era um laboratório, um templo de aço inoxidável e tecnologia alemã. Fogões de indução, fornos de convecção a vapor, termocirculadores para cozimento sous vide, facas japonesas que pareciam artefatos.
Era a cozinha mais bem equipada que eu já tinha visto na vida. Uma cozinha onde eu poderia criar qualquer coisa. E, no entanto, a minha única função seria seguir uma receita que eu não criei, com ingredientes que eu não escolhi. A administradora me deu as instruções finais. A caixa chegará todos os dias às 3 da tarde na doca de entregas. Dentro dela você encontrará os ingredientes e uma única folha de papel com as instruções de preparo para o jantar daquela noite. O jantar deve ser servido precisamente às 8 da noite. Você o deixará no monta-cargas que conecta a cozinha à sala de jantar superior. Você nunca verá o Sr. Finch. Você nunca subirá para os andares residenciais. Alguma pergunta? Eu queria fazer 1000 perguntas. Quem era o Sr. Finch? Por que tantas regras? O que havia de tão especial naqueles ingredientes? Mas eu me lembrei da minha dívida e do cheiro de fumaça. Nenhuma, eu respondi. Meu primeiro dia foi um teste de paciência. O silêncio daquela casa era profundo, quebrado apenas pelo zumbido dos refrigeradores. Às 3 da tarde, pontualmente, uma luz verde piscou acima da doca de entregas. Eu fui até lá. Havia uma caixa preta de um polímero fosco, do tamanho de uma pequena mala de viagem. Estava fria ao toque. Não havia rótulo, nenhum endereço de remetente. Eu a levei para a bancada de aço. O lacre se quebrou com um clique satisfatório. Abri. Dentro, tudo estava perfeitamente acondicionado em espuma preta. Havia um filé de um peixe que eu identifiquei como um robalo negro do Pacífico, fresquíssimo. Havia um punhado de cogumelos que pareciam ser maitake, raros e caros. Raízes de lótus, um pequeno frasco de um óleo escuro e um saquinho com um sal negro do Havaí, e a folha de instruções. O papel era grosso, de alta gramatura. A receita era simples, quase minimalista. Sele o robalo, pele para baixo, por 3 minutos. Grelhe os cogumelos e as raízes de lótus. Monte o prato. Regue com o óleo. Salpique o sal. Sem temperaturas, sem detalhes técnicos. A receita presumia um nível de habilidade que era quase um insulto de tão básica. Eu preparei o prato. O peixe estava perfeito, a pele crocante, a carne úmida. O cheiro dos cogumelos na grelha era divino. O aroma do óleo era terroso, complexo. Eu montei o prato em uma louça preta de cerâmica que encontrei no armário. Parecia uma obra de arte, e a minha vontade de pegar um pequeno garfo, de provar um pedacinho daquele peixe, era uma tortura física. Eu queria entender a combinação, o sal negro com aquele óleo específico, mas a regra era clara, proibido provar. Às 8 em ponto, coloquei o prato no monta-cargas, apertei o botão subir e o vi desaparecer. Alguns minutos depois ele desceu, vazio. O prato tinha sido limpo, nem um grão de sal sobrando. E assim terminou o meu primeiro dia. Os dias seguintes seguiram o mesmo ritual. Caixa preta às 3, jantar às 8. O monta-cargas subindo e descendo. Os ingredientes eram sempre da mais alta qualidade. Um dia, era um corte de carne wagyu Kobe A5, com um nível de marmoreio que fazia meus olhos lacrimejarem. No outro, vieiras gigantes da ilha de Hokkaido, tão frescas que ainda cheiravam a mar. Trufas brancas de alba, açafrão do Irã, vinagre balsâmico envelhecido por 50 anos. Eram os melhores ingredientes do mundo, entregues diariamente em uma caixa preta anônima. As receitas eram sempre minimalistas. Grelhar, selar, cozinhar lentamente. Nunca pediam molhos complexos, caldos, reduções. O foco era sempre no ingrediente principal, na sua pureza. E eu nunca podia provar. Eu cozinhava às cegas, guiado apenas pelo meu instinto, pelo cheiro, pela textura. E todas as noites, o prato voltava vazio. Comecei a me sentir menos como um chefe e mais como um farmacêutico de alta precisão, preparando uma dose diária de algo. O silêncio da casa começou a pesar sobre mim. Eu nunca ouvia passos, música, televisão. O Sr. Finch era um fantasma que se alimentava. Na segunda semana, a estranheza começou a aumentar. Em um dia, a caixa continha um ovo, mas era um ovo enorme, quase do tamanho de um abacate, com uma casca de um azul pálido e salpicado de pontos cinzas. Eu nunca tinha visto um ovo assim. Não era de avestruz, nem de emu. As instruções eram simples. Cozinhe em água fervente por exatamente 12 minutos. Sirva com uma pitada de sal marinho. A gema, quando eu o quebrei para empratar, era de um laranja tão intenso que parecia artificial.
O cheiro era familiar, mas com uma nota de fundo que eu não conseguia identificar. Algo metálico. No dia seguinte, veio um cacho de uvas. Mas as uvas eram perfeitamente negras, sem sementes. E quando eu as lavei, a água que escorria delas tinha uma levíssima tonalidade roxa, como se sangrassem cor. A receita pedia que eu as servisse cruas, sobre uma cama de gelo. Eu comecei a tirar fotos, secretamente, com meu celular. Fotos dos ingredientes que eu não conseguia identificar. Eu criava um arquivo mental, um catálogo de bizarrices. A minha curiosidade profissional estava se transformando em algo mais próximo da obsessão, ou do medo. Quem era o homem que jantava um ovo de uma ave desconhecida em um dia, e uvas que sangravam no outro? E então, no 15º dia do meu emprego, a caixa chegou. Fria como sempre. Anônima como sempre. Eu a abri. E o que estava dentro me fez dar um passo para trás. Não era peixe. Não era carne. Não era vegetal. Era um pedaço de tecido. Parecia um filé, mas não era. Tinha uns 20 centímetros de comprimento, 10 de largura. A cor era de um rosa pálido, quase translúcido, mas era atravessado por finíssimas veias de um azul escuro, quase preto, que pareciam pulsar com uma luz própria muito fraca sob a iluminação da cozinha. Não tinha cheiro de carne crua. Não tinha cheiro de nada, na verdade. A textura, quando eu o toquei com a ponta de uma pinça, era firme, mas gelatinosa. Eu olhei para a folha de instruções. Minhas mãos tremiam. A receita era a mais simples de todas. Cele em uma frigideira quente com uma gota de óleo de gergelim. 30 segundos de cada lado. Sirva imediatamente. O que era aquilo? Que tipo de animal produzia uma carne assim? Ou não era um animal? A ideia me atingiu como um soco no estômago. O laboratório, a tecnologia, a reclusão. E se aquilo não tivesse vindo de um açougue, mas de um laboratório? E se não fosse um pedaço de um animal, mas um pedaço de algo cultivado? Eu estava na cozinha mais avançada do mundo, preparando um prato que talvez não existisse no mundo natural, para um homem que não existia para o mundo. O cheiro de fumaça do meu restaurante parecia uma memória distante, quase reconfortante. O fogo que queimou meu sonho era honesto. Ele destruiu. Mas isso que estava na minha frente, isso parecia uma corrupção, uma violação de algo fundamental. E eu tinha que cozinhar aquilo. Eu fiquei ali, parado, olhando para aquele pedaço de matéria. A luz da cozinha, normalmente tão clara e reveladora, parecia ser engolida pela translucidez daquela coisa. Minha mente de chefe, treinada para identificar cortes de carne, tipos de peixe, texturas de vegetais, estava em curto-circuito. Era um bip contínuo de dado não encontrado. Aquilo não pertencia a nenhum reino que eu conhecesse. Animal, vegetal, mineral, era o quarto reino. O reino do Sr. Finch. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo. Era de uma repulsa primordial, a mesma que nos faz recuar de uma aranha ou de uma cobra. Era o instinto me dizendo que aquilo era errado, que não deveria existir. E eu tinha que tocar naquilo, cozinhar, servir. Um pensamento fugaz de rebelião passou pela minha cabeça. Jogar aquilo no lixo. Pegar um filé de robalo do refrigerador e servir no lugar. Mas quem eu estava tentando enganar? O homem que tinha câmeras até nos ninhos dos pássaros saberia. O homem que se alimentava de ingredientes que pareciam vir de outro planeta, certamente teria um paladar capaz de diferenciar um peixe comum de, seja lá o que fosse aquilo. E as consequências da minha desobediência eram uma escuridão que eu não tinha coragem de explorar. Com um suspiro que pareceu carregar todo o peso do meu fracasso anterior, eu peguei a pinça culinária, toquei na peça. A textura era firme, mas cedia com uma elasticidade estranha, como um músculo sintético. Eu a coloquei na frigideira de ferro fundido, já absurdamente quente. O chiado não foi o chiado familiar de carne selando. Foi um som mais baixo, quase um sussurro. E o cheiro? Não havia cheiro. Nenhuma fumaça. Nenhuma caramelização. A superfície da peça apenas ficou opaca. 30 segundos de cada lado, dizia a instrução. Um tempo preciso, cirúrgico. Eu empratei aquela coisa no prato de cerâmica preta. Sozinha. Desolada. Parecia menos uma refeição e mais uma amostra de biópsia. Meu estômago se revirou.
Enviei o prato pelo monta-cargas. E naquela noite, pela primeira vez, eu não senti a tortura de não poder provar. Eu senti alívio. O prato desceu, como sempre, vazio, limpo. Aquele fantasma no andar de cima tinha comido. E a partir daquele momento, a minha missão mudou. Eu não era mais um chefe desesperado tentando pagar as contas. Eu era um prisioneiro tentando entender a natureza da minha prisão e a natureza do meu carcereiro. Eu precisava saber o que eu estava cozinhando. Naquela mesma noite, no meu alojamento, eu comecei um diário. Não no computador. Papel e caneta. Algo físico que eu pudesse esconder. Eu descrevi com o máximo de detalhes que a minha memória permitia cada ingrediente estranho que tinha passado pelas minhas mãos. O ovo azul, as uvas negras e a peça de tecido rosado. Eu desenhei as formas, anotei as texturas, a ausência de cheiro, a reação ao calor. Era um bestiário culinário, um grimório de ingredientes profanos. A rotina continuou, mas agora eu a via com outros olhos. Cada dia, às 3 da tarde, a chegada da caixa preta era um momento de suspense. Meu coração acelerava. O que viria hoje? Seria algo normal, um pedaço de cordeiro da Nova Zelândia para me dar uma falsa sensação de segurança? Ou seria outra abominação? Acontecia em ciclos, 3 ou 4 dias de ingredientes normais, embora sempre da mais alta qualidade. E então, um dia, vinha a estranheza. Um vegetal que parecia uma raiz, mas que, ao ser cortado, revelava um interior com padrões em espiral perfeitos, como uma concha de náutilo. Um líquido espesso e dourado que deveria ser usado como caldo, mas que se recusava a se misturar com a água, comportando-se como mercúrio. Cada nova anomalia era registrada no meu diário. Minha paranoia cresceu. Eu comecei a examinar as caixas pretas com uma atenção forense. Procurava por números de série, arranhões, qualquer marca que pudesse me dar uma pista da sua origem. Nada. Eram sempre impecáveis, como se tivessem saído da fábrica naquele mesmo dia. Eu me perguntava se eram sempre as mesmas caixas, ou se ele tinha um estoque infinito delas. Um dia decidi que precisava ver a entrega. Precisava ver quem trazia a caixa. Às 2h45, eu me escondi em um pequeno depósito de ferramentas com vista para a doca de entregas. O lugar era isolado, nos fundos da cozinha, cercado por muros altos. Eu esperei, o coração batendo na garganta. Faltando 5 minutos para as 3, eu ouvi um som. Não era o som de um motor de carro. Era um zumbido elétrico baixo e agudo. Eu espiei pela fresta da porta. Um drone grande, industrial, pintado do mesmo preto fosco da caixa, desceu dos céus silenciosamente. Ele pairou a 1 metro do chão. Um braço robótico se estendeu e depositou a caixa na plataforma com uma precisão milimétrica. Em seguida, subiu e desapareceu tão silenciosamente quanto chegou. Outro beco sem saída. A entrega era anônima, fantasmagórica como todo o resto. O Sr. Finch tinha criado um sistema impenetrável. Um ecossistema fechado onde nada entrava ou saía sem o seu controle absoluto. Minha investigação precisava mudar de foco. Se eu não podia descobrir o que entrava, talvez eu pudesse descobrir mais sobre quem estava dentro. Eu precisava explorar a casa. A ideia me aterrorizava. Minhas instruções eram claras. Eu pertencia à cozinha e ao meu alojamento. Nada mais. Mas a imagem daquela carne rosada com veias azuis me assombrava. Eu precisava de respostas. Em uma tarde, depois de enviar o jantar para o andar de cima, eu tomei coragem. Em vez de voltar para o meu apartamento, eu abri a porta que levava da ala de serviços para o corpo principal da casa. O ar mudou instantaneamente. O cheiro de comida e aço foi substituído por um cheiro de madeira antiga, cera de abelha e o perfume sutil de flores de lírio, embora não houvesse nenhum vaso à vista. Eu entrei em um corredor escuro. Meus pés descalços no mármore gelado não faziam barulho. Era como invadir um mausoléu. Eu passei por uma sala de estar que parecia um lobby de hotel de luxo, com sofás imensos e uma lareira de pedra que parecia nunca ter sido acesa. Passei por uma biblioteca com milhares de livros de capa de couro, mas ao tocar em um, senti uma fina camada de poeira. Eram adereços. Ninguém lia ali. A casa estava morta. Era um cenário, uma concha vazia e opulenta, mas eu sabia que ele estava lá, em algum lugar, no andar de cima. O fantasma.
Continuei andando pelos corredores labirínticos do andar térreo, e então eu encontrei uma ala inteira da casa que estava diferente. As portas duplas de madeira escura estavam fechadas, e havia um pequeno painel eletrônico ao lado, do tipo que se usa para cartões de acesso. A ala oeste. Os outros funcionários, nos poucos cochichos que trocávamos, diziam que era a área privada do Sr. Finch, onde nem mesmo a equipe de limpeza podia entrar. Era limpa por uma empresa especializada uma vez por mês, sempre de madrugada. Aquela era a toca do coelho. Eu sabia que as respostas que eu procurava estavam ali dentro. Mas como entrar? Passei os dias seguintes observando a administradora, a mulher do terninho cinza. Ela era a única, além do próprio Finch, que parecia ter acesso a toda a propriedade. Eu notei que ela usava um cartão de acesso preto, que mantinha em um cordão no pescoço. Eu precisava daquele cartão, ou do código. Minha chance veio 3 dias depois. Ela me chamou à cozinha para discutir uma suposta variação na temperatura de um dos refrigeradores. Era uma desculpa, eu sabia. Era um teste, para ver se eu estava atento, se eu estava no meu posto. Enquanto ela falava, apontando para o painel digital do refrigerador, ela se virou de costas para mim por um instante, para pegar uma prancheta. Seu cartão de acesso balançou, e por uma fração de segundo, sob a luz forte da cozinha, eu vi. Havia um pequeno adesivo colado no verso do cartão, com 6 dígitos. Um código de backup, provavelmente. Meu cérebro de chefe, treinado para memorizar receitas complexas sob pressão, registrou os números instantaneamente. 84, 19, 27. Eu senti uma onda de adrenalina e culpa. Ela se virou de volta para mim. Entendeu, chefe? Sim, senhora, perfeitamente. Respondi, a voz mais calma do que eu me sentia por dentro. Naquela noite, a espera foi torturante. Eu preparei o jantar, um filé de atum perfeitamente normal, o que me deixou ainda mais nervoso. Enviei o prato pelo monta-cargas. Esperei 10 minutos. E então eu fui. Voltei para a ala oeste. As portas duplas pareciam ainda mais imponentes no silêncio da noite. Aproximei-me do painel. Minhas mãos suavam. E se houvesse um alarme silencioso? E se as câmeras estivessem me observando naquele exato momento? Eu digitei os números. 8, 4, 1, 9, 2, 7. Houve um clique suave. Uma pequena luz no painel ficou verde. Eu empurrei a porta. Ela se abriu sem um som. O que havia do outro lado não era um quarto, nem um escritório. Era um hospital particular. O corredor era branco, o chão era de linóleo e o cheiro de antisséptico era avassalador. Havia equipamentos médicos de aparência caríssima enfileirados contra a parede. Monitores de sinais vitais, máquinas de ressonância magnética portáteis, ventiladores. A maioria estava desligada. Eu caminhei pelo corredor, o coração na garganta. Abri uma das portas. Era uma sala de recuperação com uma cama médica avançada, daquelas que se moldam ao corpo, e um suporte para soro ao lado. Mas o que me chamou a atenção foi o que estava na pequena mesa de cabeceira, uma pilha de livros. Mas não eram romances. Eram livros de medicina, com títulos como Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, A Biologia da Senescência Celular, Epigenética e Longevidade. Eu fui para a sala seguinte. Esta parecia mais um laboratório. Havia microscópios, centrífugas, incubadoras, e em uma bancada havia uma pilha de papéis, relatórios. Eu peguei o que estava no topo. A maior parte era jargão científico que eu não entendia, mas eu li frases como cultura de tecido viável, taxa de replicação celular, rejeição de amostra. E então eu vi, no canto inferior de uma das páginas, esquecido dentro de uma lixeira de metal, havia um fragmento de um rótulo de transporte. Um pedaço de adesivo que deve ter se soltado de alguma embalagem. Nele, havia um símbolo que eu nunca tinha visto. Uma serpente comendo a própria cauda, o Ouroboros, mas com uma dupla hélice de DNA no centro. E abaixo do símbolo, 2 palavras que fizeram o meu sangue gelar. Amostra biológica. Projeto Prometeu. Prometeu. O titã que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens. O que o Sr. Finch estava tentando roubar? Eu estava ali, parado, segurando aquele pedaço de papel que parecia queimar meus dedos, tentando processar a enormidade do que aquilo significava.
As peças do quebra-cabeça estavam se juntando em uma imagem monstruosa. Os ingredientes, a tecnologia, a medicina regenerativa. Foi então que eu ouvi o som que eu mais temia naquele mundo, o zumbido suave do elevador principal da casa, o que ligava todos os andares. O elevador que apenas uma pessoa usava. Alguém estava vindo. Alguém estava acordado. E eu estava preso no coração do seu segredo. Eu ouvi os passos, lentos, deliberados, vindo pelo corredor, na minha direção. O som de passos, lentos, metódicos, vindo na minha direção. O som mais aterrorizante do mundo não é um grito. É o som calmo de algo que sabe exatamente onde você está e não tem pressa para te encontrar. Meu corpo inteiro congelou. Eu estava no coração do covil do dragão, segurando um pedaço do seu segredo nas mãos. Fugir era impossível. O único caminho para fora era pelo corredor de onde os passos vinham. Minha mente, em pânico, vasculhou a sala em busca de uma saída, de um esconderijo, um armário de suprimentos. Baixo demais, debaixo de uma das bancadas de laboratório, exposto demais. A outra porta, a que levava para a sala de recuperação com a cama médica, era a única opção. Com um movimento que pareceu lento e barulhento demais para os meus próprios ouvidos, eu deslizei para dentro da sala ao lado, me espremendo no espaço estreito entre a parede e uma máquina de aparência complicada, cheia de tubos e mostradores. Puxei a porta, deixando apenas uma fresta mínima, um fiapo de visão para o corredor iluminado. Prendi a respiração, esperando que o som do meu coração martelando contra as costelas não ecoasse pelo concreto. Os passos se aproximaram, e então uma figura entrou no meu campo de visão. Não era o Sr. Finch, pelo menos não como eu o imaginava. Era a administradora, a mulher do terninho cinza. Mas ela não estava sozinha. Ela empurrava uma cadeira de rodas, e sentado na cadeira, havia um homem. Eu não consegui ver seu rosto. Ele estava coberto por um cobertor de lã, e sua cabeça estava baixa, o queixo quase tocando o peito. A única coisa que eu via era o topo de uma cabeça quase careca, com uma pele fina e manchada, e uma mão, ossuda e pálida, segurando a borda do cobertor. Ele parecia incrivelmente velho, frágil, uma peça de museu prestes a se desintegrar. Eles passaram em frente ao meu esconderijo e entraram na sala de laboratório onde eu estivera segundos antes. A porta se fechou com um clique suave. Eu estava seguro e completamente preso. Preso na ala oeste, a ala proibida, com o fantasma da ópera e sua cúmplice a poucos metros de mim. O pânico inicial deu lugar a um tipo diferente de medo, um medo frio e calculista. Eu não podia ficar ali para sempre. Eu precisava de mais informações. Precisava entender o escopo completo da loucura em que eu havia me metido. Se eu ia ser pego, que fosse com a verdade inteira nas mãos. Com um cuidado infinito, eu saí do meu esconderijo e voltei para a sala do laboratório adjacente. Aqui tinha os microscópios. Fui direto para a lixeira onde tinha encontrado o rótulo do projeto Prometeu. Vasculhei o conteúdo. Eram principalmente papéis amassados, jargão científico. Mas no fundo, encontrei mais. Um relatório de progresso com data de 2 dias atrás. Nele havia tabelas, gráficos e anotações. Eram registros de amostras, cada uma com um código. Amostra 7B, embrião aviário. Genoma modificado para rápido desenvolvimento e alta densidade de nutrientes. Incubação bem-sucedida. Era o ovo azul. Amostra 12C, vitis vinifera. Genoma modificado. Proteína de hemoglobina introduzida para aumentar a capacidade de transporte de oxigênio. Eram as uvas que sangravam. E a última entrada. Amostra 19A. Tecido muscular cultivado. Sistema vascular integrado para distribuição de nutrientes. Estabilidade estrutural alcançada. Pronto para consumo. A carne rosada. O meu estômago se contraiu violentamente. Não era apenas carne cultivada em laboratório. Uma coisa que eu já tinha lido em revistas de tecnologia. Era outra coisa. Era personalizado, projetado, engenharia genética no seu estado mais puro e profano. A comida que eu cozinhava não vinha de fazendas. Vinha da ponta de uma agulha de laboratório. Mas por quê? A resposta parecia estar conectada ao homem na cadeira de rodas. Longevidade, regeneração, Prometeu. Ele não estava roubando o fogo dos deuses. Ele estava tentando se tornar um.
Eu precisava ver a fonte. Havia mais uma porta no final daquele corredor. Uma porta mais pesada que parecia a de um cofre de banco. Não tinha um painel eletrônico, mas uma roda de metal como a de um submarino. Por algum motivo não estava totalmente travada. Com um esforço que fez meus músculos queimarem, eu a girei. A porta se abriu, liberando uma lufada de ar absurdamente frio e o zumbido de dezenas de máquinas. Apontei a lanterna do meu celular para dentro, e a visão quase me fez cair para trás. Era uma sala circular, e as paredes eram forradas, do chão ao teto, com o que pareciam ser adegas de vinho de alta tecnologia, centenas de compartimentos de vidro, cada um com sua própria iluminação interna suave e seu próprio painel de controle digital, mas não havia garrafas de vinho ali dentro. Dentro de cada compartimento, flutuando em um líquido âmbar e borbulhante, havia coisas. Pedaços de tecido em vários estágios de desenvolvimento. Alguns eram apenas massas celulares disformes. Outros já tinham a forma de órgãos que eu não reconhecia. E em uma seção, a seção pronto para colheita, eu vi fileiras e mais fileiras do mesmo tecido rosado com veias azuis, flutuando suavemente, vivos. Era uma despensa de carne customizada, uma fazenda de órgãos. Eu estava na cozinha do Dr. Frankenstein. O horror da cena era tão absoluto, tão completo que eu não ouvi. Não ouvi a porta do laboratório ao lado se abrir. Não ouvi os passos suaves atrás de mim. Impressionante, não é, chefe? A voz era da administradora, fria, calma. Eu me virei de supetão, o celular quase caindo da minha mão. Ela estava parada na entrada da sala, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Não parecia surpresa, não parecia com raiva, parecia entediada. Sua curiosidade finalmente o venceu, continuou ela. Devo admitir, você foi mais engenhoso do que os outros. O código no cartão, um truque inteligente. Estávamos monitorando seus movimentos desde que você saiu da ala de serviços. Foi um teste interessante. Meu cérebro não conseguia formar palavras. Eu estava pego. Fim de jogo. Seu contrato está obviamente rescindido, disse ela, com a mesma naturalidade com que se fala do tempo. O Sr. Finch não tolera desvios da rotina. Então uma outra voz soou, não da mulher, mas do ambiente. Uma voz que parecia vir das próprias paredes, seca, rasgada, antiga como poeira. Uma voz que carregava o peso de mais de um século de vida. Não, Helena, deixe o nosso artista ver a sua despensa. A voz vinha de um pequeno alto-falante no teto. Era o Sr. Finch. A administradora, Helena, não moveu um músculo. Senhor, não é prudente. Besteira, raspou a voz. O homem atravessou o inferno para chegar à cozinha. Deixe-o ver os ingredientes. Eu fiquei ali, paralisado, enquanto a voz fantasmagórica continuava. O que você acha da minha horta, chefe? Cada peça, uma obra-prima da biologia sintética, projetada para máxima eficiência, máxima absorção, sem gordura, sem toxinas, sem a bagunça da morte natural. Ele estava falando da comida, daquela carne. Você, disse a voz, você, como chefe, deve entender. Você pega animais mortos, plantas arrancadas da terra, e os transforma em arte. Em prazer momentâneo. Eu vou um passo além. Eu pego os próprios blocos de construção da vida e crio persistência. Continuidade. Você decora o fim da vida. Eu projeto a ausência dele. A voz dele era hipnótica, sedutora em seu horror. Ele estava se justificando. E de uma forma doentia estava tentando me incluir na sua visão de mundo. O seu restaurante, Léo, disse a voz. E ouvir meu nome saindo daquelas paredes me deu um calafrio. Le Coeur, o coração. Que ironia. Um nome tão forte para um sonho tão frágil. Ele queimou. Virou cinzas. O que eu estou construindo aqui não pode queimar, não pode morrer, é eterno. E você tem feito parte disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia sentir o peso da minha decisão sendo forjada naquele momento, naquela sala fria. Helena, o contrato dele não está rescindido, continuou a voz. Está recebendo um upgrade. Helena olhou para mim e, pela primeira vez, vi uma faísca de algo em seus olhos. Surpresa? Desdém? Léo, disse o Sr. Finch, sua voz agora soando quase paternal.
O seu trabalho como cozinheiro foi um teste de habilidade, de discrição, de paladar. Você passou, mas o seu talento está sendo desperdiçado apenas seguindo instruções. Ele fez uma pausa. Eu podia quase sentir o sorriso seco em seus lábios invisíveis. Eu estou lhe oferecendo uma promoção, um novo cargo. Você não será mais o chefe. Você será o curador de consumo do projeto Prometeu. Sua função não será mais cozinhar, será refinar. Você trabalhará com a minha equipe de bioquímicos. Você vai provar as amostras, usar o seu paladar, o seu instinto de artista, para nos ajudar a aperfeiçoar a textura, o sabor, a eficiência de cada nova geração de tecido. Você vai saborear coisas que nenhum ser humano jamais provou. Você não será mais um servo da comida. Você será um arquiteto dela. Era uma oferta de pura insanidade. Um pacto com o diabo, servido em uma placa de Petri. Essa é a sua primeira opção, disse a voz. Tornar-se parte de algo eterno. Fazer parte do próximo passo da evolução humana. E a segunda opção? Eu consegui sussurrar, a garganta seca. A segunda opção, disse a voz, e a falsa gentileza sumiu, deixando apenas o aço frio por baixo. A segunda opção é que você recuse. Neste caso, a Helena irá acompanhá-lo até a saída. Na sua conta bancária, você encontrará o suficiente para pagar suas dívidas 10 vezes. Você será livre para ir. Mas a sua memória é uma preocupação. Nós valorizamos a nossa privacidade. Temos procedimentos para garantir que certas lembranças se tornem nebulosas, confusas. Você sairá daqui um homem rico, Léo, mas talvez não se lembre exatamente por quê. Terá apenas o gosto de algo na boca, um gosto que você passará o resto da sua vida tentando identificar. Era uma ameaça de obliteração, não do meu corpo, mas da minha mente, da minha identidade. Deixar-me vivo, mas como uma casca, assombrado por fantasmas de sabores que eu não conseguiria nomear. A voz se calou. Helena continuou me encarando, impassível, esperando a minha resposta. O zumbido das incubadoras ao meu redor parecia o som do próprio universo esperando a minha decisão. Tornar-se um monstro, ou tornar-se um fantasma. Ele me ofereceu a chance de cozinhar o futuro, de provar a imortalidade. E eu que perdi tudo para o fogo, agora precisava decidir se estava disposto a ser consumido por ele. O silêncio que se seguiu à oferta do Sr. Finch era mais pesado do que qualquer ingrediente que eu já tivesse manuseado. Era o silêncio do vácuo. O silêncio que existe antes da criação ou da destruição total. De um lado da balança, o poder, o conhecimento, a chance de participar de algo que redefiniria a própria vida e, talvez, a chance de reaver a minha própria glória, de ser mais do que o chefe de um restaurante que virou cinzas. Do outro lado, a aniquilação, uma riqueza vazia, assombrada por um esquecimento forçado, tornar-se um cúmplice ou tornar-se um fantasma. Helena, a administradora, permanecia imóvel como uma estátua de gelo, seus olhos fixos em mim, esperando. Ela era o peão da rainha, a executora da vontade que vinha pelos alto-falantes. A voz do Sr. Finch também se calou, mas eu podia sentir sua presença, sua expectativa, pesando sobre mim através dos microfones e câmeras que permeavam aquele lugar. Ele não estava me oferecendo um emprego, estava me oferecendo uma religião e exigindo a minha fé cega ou o meu sacrifício. Meus olhos se desviaram de Helena e voltaram para a sala de onde eu tinha vindo, a sala com as incubadoras, com os tecidos pulsando em seu líquido âmbar. Aquela não era uma despensa, era uma maternidade profana, e eu era o homem escolhido para preparar os filhos para o abate. Lentamente, sem dizer uma palavra, eu dei um passo para trás, depois outro. Saí da sala fria e voltei para o corredor do laboratório. Helena não se moveu, mas eu vi seus olhos me seguindo, calculando. A voz de Finch permaneceu em silêncio, me dando a corda para me prejudicar ou para tecer a minha salvação. Eu caminhei, não em direção à saída, mas de volta para a sala de laboratório principal, aquela com as bancadas de aço e os microscópios. Meu corpo parecia se mover por conta própria, guiado por um instinto que nasceu naquela noite, uma mistura de medo e uma clareza recém-descoberta. Sobre uma das bancadas, perfeitamente alinhada com a borda, havia uma única faca. Não era uma faca qualquer. Era a minha.
A minha faca de chefe principal, uma gyuto japonesa forjada à mão, com um cabo de madeira de magnólia, uma faca que tinha sido a extensão da minha mão por mais de uma década. Eu não a via desde que tinha chegado àquela casa. Tê-la ali, naquele laboratório estéril, era mais uma peça do jogo psicológico dele, um lembrete de quem eu era, ou de quem eu costumava ser. Eu peguei a faca. O peso familiar em minha mão era reconfortante e aterrorizante. A lâmina polida refletia a luz fria do laboratório, e nela eu vi o meu próprio rosto, distorcido, os olhos de um homem que tinha olhado para o abismo, e o abismo tinha lhe oferecido um emprego. O que é um chefe? Eu me perguntei, olhando para o meu reflexo naquela lâmina. Um chefe é um transformador. Pegamos ingredientes crus, às vezes brutos, sangrentos, e os transformamos em algo que nutre, que dá prazer, que celebra a vida. Mesmo na morte de um animal ou na colheita de uma planta, o objetivo final é a afirmação da vida de quem come. É um ato de generosidade, um serviço. O Sr. Finch também era um transformador, mas a sua transformação era egoísta. Ele não queria nutrir os outros, queria nutrir a si mesmo indefinidamente. Ele não celebrava a vida, ele a fabricava para enganar a morte. Ele não era um chefe, ele era o comensal supremo, devorando o próprio futuro para estender o seu presente. E eu era a sua colher. Segurando a faca, o aço frio e familiar contra a minha pele, uma calma estranha tomou conta de mim. A tremedeira parou. O pânico se dissipou. Restou apenas o propósito. O propósito que eu tinha perdido no incêndio do meu restaurante. O propósito que eu achei que nunca mais encontraria. Naquela noite, eu entendi a verdadeira diferença entre um chefe e um Deus. Um Deus cria a vida para seu próprio benefício. Um chefe a oferece aos outros. Helena deu um passo cauteloso em minha direção, talvez sentindo a mudança na minha postura. Decidiu, chefe? Perguntou ela, a voz ainda controlada, mas com uma nova nota de incerteza. Eu levantei o olhar do meu reflexo na faca e olhei para ela, e através dela para o homem que ouvia nas paredes. Sim, eu disse, a minha voz firme pela primeira vez em muito tempo. Havia apenas uma última refeição a ser preparada naquele lugar. Eu apertei o cabo da minha faca, e pela primeira vez, eu sabia exatamente qual era o ingrediente principal. Eu me virei, a faca firmemente em minha mão e comecei a andar. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.